Bom, bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição especial do Diálogos com o MPPE durante esse período de isolamento social. Nesta edição nós vamos tratar sobre como manter a saúde mental em tempos de coronavírus. Na nossa entrevista nós vamos conversar com a psicanalista brasileira Paula Fontinelli, que mora lá nos Estados Unidos. Ela tem um projeto de pesquisa com relação ao suicídio, que nós também vamos tratar aqui a respeito desse tabu, que é justamente um dos assuntos que ela fala no seu livro escrito com relatos pessoais sobre o cometimento de suicídio por parte do seu pai. Queria ler aqui um pouquinho do currículo de Paula Fontinelli para vocês. Paula Fontinelli é psicanalista com mestrado em saúde mental nos Estados Unidos. Após o suicídio do seu pai, tem dedicado sua vida à quebra do tabu que acompanha esse tema. Paula é autora do livro Suicídio, o Futuro Interrompido, e quer acredita que ao dividir sua história, ela inspira outros a romper com o silêncio. Paula, bem-vinda ao Diálogos com o MPPE. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhar sobre essas informações tão importantes que é a discussão sobre como manter a saúde mental em tempos de coronavírus. Obrigada, Rafael. Obrigada ao Ministério Público por esse espaço. Você sabe, você tem acompanhado um pouco aí da minha trajetória, do quanto eu me dedico a esse tema e como eu acho importante falar e abrir esse canal, abrir esse diálogo. Então, Paula, para a gente começar de forma bem geral, eu queria começar dizendo, por exemplo, aquela velha expressão, né? Mente sã, corpo sano. De fato, como é que a gente faz para, nesse momento de isolamento social, de pandemia, até porque as pessoas acreditam que vai haver um mundo, assim, um novo normal, né? Uma nova visão de mundo, né? Uma nova forma de se comportar. Como é que a gente faz para fazer com que a mente entre em contato com o nosso corpo de forma igual, assim, né? Para que a mente não padeça e que o corpo também não padeça. Rafael, isso é um tema muito importante. Eu acho que sã dá para a gente manter. Agora, essa tranquilidade é uma ilusão. Como é que pode uma pessoa que tenha um mínimo de consciência social não pode ficar tranquila num momento como esse? Agora, o que é muito importante a gente entender é que essas sensações que a gente se tem tido ultimamente, principalmente emoções como ansiedade, que eu acho que é a que mais domina, né, tristeza, esse senso de perda, o luto que muitas famílias, infelizmente, estão vivendo, um luto diferente, que é um luto sem você poder dizer adeus, né, sem você tocar na última vez da pessoa que você ama, olhar, enfim, todos esses rituais que têm o seu valor, não é só um valor simbólico, mas é um valor de fato de processamento dessa perda. Então, manter sã tem algumas coisas que a gente pode fazer. Agora, esperar tranquilidade só na psicopatia, né? O psicopata está tranquilo, mas se você não for um psicopata, a expectativa é que você tenha essa ansiedade. Então, o que você precisa, o que pode ajudar, né, uma pessoa a manter sã, essa mente sã. E uma outra coisa que é importante dizer também é que essa dicotomia corpo e cabeça, a gente não trabalha mais com isso em saúde mental, porque hoje a gente sabe que é uma coisa só. Embora os estímulos e o processamento de informação, das emoções e tudo isso ocorra no cérebro, tudo está conectado. Isso aqui é um organismo único, né? E o que passa pela cabeça, ela passa pelo corpo inteiro. Então, a gente vê hoje, a gente fala muito já disso, né? De alguns processos que acontecem no cérebro, o estresse, por exemplo. O estresse, a gente sabe que secreta muitos hormônios, e esses hormônios do estresse nos preparam para o perigo, por exemplo, e é isso que está acontecendo muito ultimamente, porque a emoção que a gente tem sentido mais frequentemente durante essa pandemia é o medo. E o medo nada mais é do que seu organismo tentando te proteger. A maioria das emoções, na verdade, elas fazem isso, elas querem te proteger. O foco e o objetivo principal do teu cérebro e do teu organismo é te manter vivo.
Então, quando a gente sente o medo, é só para a gente entender um pouquinho de como isso está tudo conectado, né? Que é essa separação que a gente faz, que é essa mente-são, corpo-são, ela, na verdade, é ilusória. Vamos pensar na ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro. A gente não fica ansioso normalmente sobre o que está acontecendo agora, a gente fica ansioso sobre o que vai acontecer. Então, a ansiedade, a gente sai do momento presente e a gente fica pensando no futuro, né? O medo do que vai acontecer, se a família vai pegar esse vírus ou não, se você vai ter contágio com você, se você vai perder seu emprego, como é que você sustenta sua família. Então, tudo isso é uma projeção de futuro. Então, uma coisa que ajuda muito a combater a ansiedade é você tentar focar no presente. Tentar focar no momento em que você está vivendo. Então, isso tira um pouco essa projeção do futuro e te acalma. Um outro ponto também que é importante entender, e eu falei um pouco no início, é a função que tem essas sensações que a gente está sentindo, né? O incômodo que a gente tem, muitas vezes, é a dificuldade que a gente tem nessa sociedade individualista, em que tudo tem que ser muito rápido, as pessoas têm que estar muito felizes o tempo inteiro, porque é isso que a gente vê em mídias sociais. Então, entender que todas as nossas emoções elas têm uma função, e muitas vezes uma função vital. A solidão, por exemplo, que agora é o tema do momento, né? Que as pessoas estão se sentindo muito, muito sozinhas e isso tem tido um impacto na saúde mental muito grande. O que é a solidão? Vamos pensar nos nossos ancestrais. Milhares e milhares de anos atrás, se eles não vivessem em grupo, eles morriam. Então, só sobrevivia quem vivia em grupo, porque eles caçavam junto, cuidavam um dos filhos dos outros. Então, a solidão, na verdade, é um sentimento, é como se fosse uma sinalização vital de que você precisa de pessoas. O ser humano, ele é um ser social. É assim que o nosso cérebro funciona. E o cérebro identifica você ficar só e sentindo-se só como um perigo. Então, é por isso que ele causa essa sensação de mal-estar, para que você procure o outro. Paula, como é que a gente pode encarar esse paradoxo? Por exemplo, as pessoas reclamam de que não estão conectados com seus amigos, com seus familiares, por causa da questão do isolamento social. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente não vivencia esse momento de isolamento social, a gente também não está conectado. Uma mesa, uma confraternização de uma família, tem 10 pessoas numa mesa e cada uma está com um aparelho celular conversando com a pessoa do lado pelo telefone. Então, ou seja, reclama-se que está isolado, afastado, mas ao mesmo tempo, quando se está presente, também se está afastado. Ou seja, eu estou falando com a pessoa do lado pelo celular. Como é que a gente explica essa questão? As nossas telas hoje, de fato, ao contrário do que elas se propuseram, não é, quando foram lançadas os iPhones da vida, elas, de fato, elas estão nos afastando. Não é só das pessoas, viu? Elas estão nos afastando de nós mesmas. Porque a gente não está vivendo o nosso presente, né? O nosso presente hoje só existe se ele for postado. Mas eu acho que esse momento ele pode ter servido de alerta, né? E eu espero que seja usado dessa forma, para você entender que a pessoa que está do seu lado, ela precisa de sua atenção, e para um relacionamento existir, essa atenção tem que ser mútua. Então, como é que a gente pode lidar com o ócio, ou fazer nada, ou ou fazer algo introspectivo para você mesmo, né? Aquele momento de descanso realmente de apaziguar a sua mente, ficar só o eu com o eu, né? Olha, o ócio, primeiro de tudo, é importantíssimo para o seu cérebro, tá? Eu sei que a gente hoje tem uma dificuldade muito grande em lidar com ócio, e isso não tem nada a ver com a pandemia. A pandemia, na verdade, Rafael, o que ela fez foi escancarar processos que já estavam em andamento. Então, eu acho que a pandemia criou muito pouca coisa nova, mas ela escancarou, ela amplificou muito algumas coisas. Então, por exemplo, você diz aí a pessoa que não consegue ficar sozinha. Por que é que eu não consigo ficar sozinha? Essa é uma reflexão muito importante de ser feita. Onde é que está o incômodo de eu ficar sozinha? Então, use esse tempo para entender
por que é que te incomoda tanto, e talvez isso abra um espaço para você processar algumas coisas, fazer algumas mudanças na sua vida. Então, você pode utilizar esse espaço para entender onde está o incômodo e se tem algo que você possa fazer para, no futuro, aí quando a gente sair dessa situação, você começar a agir. Depressão. Quero que a gente fale um pouquinho da depressão para depois entrar nessa parte do suicídio. Porque eu sou uma pessoa indicadíssima a falar sobre isso, porque eu tratei depressão, né. Eu vou contar a minha experiência com a depressão, né. Eu sou uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei bastante, sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito apaixonada pelas coisas, assim, tudo que eu faço é com muita paixão, e sempre tive várias paixões e tal. Mas quando meu pai morreu, mais ou menos um ano depois, eu mergulhei nessa. Meu pai tirou a própria vida, né, ele se matou, e eu fiquei muito naturalmente muito perturbada na época e tentei entender. A maneira como eu tive de entender foi mergulhar nesse tema, então comecei a estudar muito. Comprei vários livros para entender o que é que leva uma pessoa a fazer isso, qual é o tamanho da dor, se é ligado a transtorno mental ou não, enfim, eu queria entender. E aí teve um efeito positivo que me deu essa compreensão, mas teve um efeito muito nocivo também, que foi eu ficar revivendo essa morte, né. Como é que eu senti que realmente era depressão? E que eu comecei a perder totalmente o prazer com tudo. Eu não tinha prazer, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, adoro pessoas, para mim o que eu tenho mais importante na minha vida são as pessoas. Eu não tinha prazer, eu encontrava com meus amigos, assim, é uma apatia, uma comparação que a gente faz muito natural e que a gente pensa que essa é meio que o sinônimo da depressão, é tristeza, né. Não necessariamente, você pode ter depressão e não ficar triste. Então eu comecei a sentir alguns sintomas, né, esse sintoma do um pouco da tristeza, mas mais do que tristeza, e esse sim eu acho que é a característica, essa é a característica mais comum da depressão, é a apatia. Prevenção suicídio.blog.br é o site aí, para você que queira se interessar para ver, conhecer um pouquinho o site da Paula, tá aqui os vídeos anteriores com as entrevistas, algumas entrevistas. Então ela fala logo aqui, ó, precisamos falar sobre o suicídio, no silêncio ele cresce. Então, Paula, vamos falar um pouquinho sobre esse site, o que é que a gente encontra nesse site, e um pouquinho sobre a sua história em particular. Esse site na verdade eu fiz o livro primeiro, né, o meu pai morreu em 2005 e como eu acabei de falar aqui, eu passei por um processo muito doloroso que as famílias passam, né, de muitas dúvidas, de que tem alguns sentimentos muito, típicos de familiares que perdem um ente querido para o suicídio, que é a culpa, de você olhar para trás e: "Ah, o que é que eu poderia ter feito? Será que eu fiz o bastante?", enfim. Então naquele momento que eu mergulhei e comecei a estudar, eu vi que no Brasil tinha muito pouca referência sobre isso, muito pouco que você pudesse ler para entender, porque para mim ajudou muito e eu verifico isso nas pessoas que passam por essa dor, que ajuda muito você entender o que é que pode ter se passado com essa pessoa, né, porque é tão difícil de entender, porque o nosso de novo, o nosso foco é a preservação, né, esse é o instinto mais básico do ser humano, é a autopreservação, então você pensar que alguém pode acabar com isso, então eu escrevi o livro justamente para ajudar essas famílias e para ajudar as pessoas que estão em risco do suicídio, né. Eu queria saber, Paula, de fato, para você, o isolamento é a saída? E eu queria também, depois que você respondesse, que você deixasse suas considerações finais e os seus contatos também para quem, porventura, queira conversar com você. Olha, a questão do isolamento, eu acho que não tem, o que questionar, né, só questiona quem não tem informação ou que tem uma capacidade, paralisante de negação. Em relação a como se comunicar comigo, o site você mostrou, é o prevençãosuicidio.blog.br. E acho que a melhor maneira de falar comigo é Facebook, o meu nome, Paula Fontinelli, você pode me procurar pelo nome, e também eu tenho um Instagram, meu nome terapeuta, né, Paula Fontinelli terapeuta. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.